Olá pessoal, que bom ter você aqui no meu canal. Agradeço a todos vocês por estarem seguindo. Eu quero trazer uma palavra aqui para o coração de vocês, né? Algo que Deus tocou muito no meu coração nessa manhã. Eu sou professora de uma escola bíblica, Efatá, no canal Ministério Apostólico Sai Terra, e eu dou aula sobre muitos temas pontuais. E, estudando e gravando a aula, algo me chamou muita atenção sobre Atos 2, capítulo 40, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Que o tema diz assim: como viviam os novos cristãos? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, do partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Isso me chamou muita atenção, né, de como esses cristãos viviam, né? E eu fiquei meditando assim, pensando assim comigo, como que eu sou como cristão? Como que eu sou como cristã? Qual que é o meu testemunho, né? E algumas partes aqui de Atos me chama a atenção, que eu deixei gravado até na minha aula aqui, que eles tinham uma perseverança muito grande, eles perseveravam no ensino, eles tinham a comunhão, eles partiam do pão, na oração e perseveravam na doutrina. Eles eram pessoas perseverantes, né? Eles viviam ali em comunhão, eles viviam em unidade, né? Eles partiam do pão, eles se uniam em suas casas. E nós vemos assim no tempo de hoje, eu falo assim no geral, né? Nós vivemos num tempo hoje, no geral, praticamente todas as igrejas, que há uma divisão assim, uma divisão muito grande entre as pessoas, né? E aqui o Senhor, ele começou a acrescentar mais pessoas para a comunidade, né? Ele enviava mais pessoas para essas comunidades, porque eu vejo que havia muito amor aqui. Ali havia muito amor, né? Eles adoravam a Deus, né? Ali fala sobre adoração. Eles louvavam a Deus todos os dias. Então isso chama muita atenção, né? De como eu vivo como cristão. Qual é a diferença que eu faço entre a minha comunidade? Como que eu estou sendo como luz na vida dos outros, né? Porque nós como cristão, nós como pessoas que cremos em Jesus e o buscamos, nós temos que ser luz na vida do próximo, né? Nós temos que ser a diferença na vida do próximo, para que eles vejam Cristo em nós. E é um grande testemunho de vida nossa, onde nós testificamos com a nossa própria vida aquilo que Jesus fez. Eu era muitos testemunhos, uns eram usuários, outros eram alcoólatras, outros faziam tantas coisas e de repente quando Jesus vem, transforma a vida deles. E é nítido, né? As pessoas veem, não vai lá, aquela pessoa era usuário de droga, ou aquela pessoa era viciada na bebida, ou aquele casamento era destruído. Então, você demonstra o seu testemunho e as pessoas vão se perguntar: nossa, mas por que aquela pessoa já não vive mais da forma como vivia? Então, é algo muito precioso quando Jesus transforma a nossa vida, né? A palavra de Deus diz que nós passaríamos por provações, nós passaríamos por batalhas, né? Mas tenham bom ânimo, né? Sejam perseverantes, porque esse povo que perseverava, né? Eles perseveravam, eles tinham comunhão, eles tinham ali o partir do pão, né? Eles perseveravam em oração. E então
e diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com a igreja, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo. Em Tessalonicenses fala: dai graças, seja grato em todo o tempo, seja grato sempre. Então aqui eles louvavam a Deus por tudo, por tudo. E esse povo mais à frente são perseguidos. Eles são perseguidos. Hoje nós temos a liberdade de adorar a Deus, nós temos a liberdade de cultuar o Senhor. Aí fica uma pergunta: nós estamos cultuando ao Senhor como deveríamos? Que a palavra de Deus também diz que não deixai-vos de congregar, como é o costume de alguns. E aqui, esse povo ele se reuniu como comunidade, esse povo se reuniu como igreja, porque Atos 2 inicia-se a igreja. Então eles perseveravam, eles não desistiram, eles continuaram, mesmo em lutas, mesmo em batalha, esse povo continuou com perseverança e louvando a Deus todos os dias. Por tudo, eles louvavam o Senhor, independente da situação que viviam. Então fica aí essa palavra para o seu coração. Espero que seja pontual para você, né? Permaneça na casa de Deus, permaneça na igreja, seja a diferença aonde você congrega. E se você não congrega, busca um lugar para você, uma igreja para você congregar. Algo que eu aprendi busca uma igreja que esteja muito, muito, muito perto da Bíblia, que seja a palavra verdadeira para a sua vida. Fica com Deus e muito obrigado por seguir.